para nós estar de acordo com o outro é bom. Não há nada que nos diga que é bom estar de acordo com alguém. Nós podemos encontrar o acordo de viver em sociedade a partir da negação e a partir da contrariedade e a partir da oposição. Portanto, eu não acho que nós, na questão da saúde, há aqui opiniões divergentes, por exemplo, em relação aos setores, a minha é claramente divergente, e nós temos que colocá-las à discussão da sociedade. E tem que se tomar uma decisão, porque para mim é completamente incompatível a remuneração dos acionistas privados do Grupo Mel e a manutenção do Serviço Nacional de Saúde. As duas coisas não há recursos suficientes para manter as duas. Não há recursos suficientes. Significa que então eu tenho direito à minha opinião e a sustentá-la. Nós não temos uma opinião só porque achamos. Sustentamos. E a sociedade tem que escolher. Portanto, eu penso que o consenso aqui é o consenso da democracia e da maioria a partir de escolhas informadas e sustentadas. Mas esse consenso tem que ser encontrado necessariamente em oposição. Uma das questões da criação do mercado na saúde tem a ver com os tempos de espera. Ou seja, não chega a padronizar. E eu concordo inteiramente com o Dr. Ricardo. Há modelos de padronização que são corretos e nos trazem ganhos a todos. Portanto, é preciso matizar isto quando há outros que são profundamente errados. Mas para além da padronização, tem que se criar um mercado. Ora, um mercado com carreiras médicas protegidas não existe. Portanto, a questão que o Mário levantou aqui da associação entre carreiras médicas e Serviço Nacional de Saúde é, do meu ponto de vista, inteiramente verdadeiro. A proteção das carreiras é a defesa do Serviço Nacional de Saúde. Isto é uma das coisas extraordinárias que aconteceu em Portugal. Da mesma maneira que o movimento corporativo dos capitães foi o fim da guerra. Há situações em que as corporações se defendem e os seus interesses são interesses compatíveis com o interesse nacional, digamos assim. Nunca há interesse nacional, porque nem toda a gente queria o fim da guerra, mas com o interesse da maioria. E eu penso que aqui a questão das carreiras é importantíssima. E nós hoje temos situações dentro dos hospitais que já estão completamente fora de controle, não só nos enfermeiros como nos médicos, que deixou de facto de haver uma contratação comum. Aliás, nas fábricas e nas empresas é a mesma coisa. Nós temos um contrato coletivo de trabalho com 7 contratos diferentes dentro do contrato coletivo de trabalho. Portanto, deixou de ser um contrato coletivo de trabalho, passou a ser uma soma de contratos individuais de trabalho. E nós temos esta situação que cria um mal-estar imenso. Porque é que os hospitais PPP de Braga têm enfermeiros, de facto, com um banco de horas sem controle, que têm para haver 100 dias de descanso ou mais. Isto é completamente insustentável e isto tem consequências na produção de cuidados de saúde, porque as pessoas estão infelizes no seu local de trabalho, as pessoas não estão motivadas, não estão bem, não dão o seu melhor, desde logo porque são submetidas a situações de grande injustiça, nomeadamente estar a fazer o mesmo trabalho que o colega do lado e receber menos um quarto, um quinto ou o valor que seja. Isso é absolutamente inaceitável e tem custos para todos nós. Outra das questões da mercantilização dos cuidados de saúde tem a ver com a redução da formação dos médicos, ou seja, esta vontade de criar médicos indiferenciados. Eu, pessoalmente, sou a favor de que se nós chegarmos a um saber científico, e eu sei que às vezes, sobretudo os colegas de medicina geral e familiar discordam de mim, mas eu acho que nós chegamos, se nós inventarmos pediatras, temos que colocar os pediatras ao serviço de toda a população. Ou seja, se há meios suficientes para que todas as crianças tenham um pediatra, porque é que não vão ter um pediatra? Portanto, estas questões, eu acho que isto não se resolve indiferenciando os médicos ou reduzindo a sua formação. Claro que há uma série de especialidades que são de fim de linha, que só depois, isso é óbvio, mas se há outras que podem ser colocadas no imediato à disposição das pessoas, não há. E se nós temos conhecimento e produção suficiente para isso, por que não fazê-lo? Existe outra questão dos determinantes sociais da saúde que está relacionada com o desemprego, mas está relacionada também com o mau emprego, ou seja, está relacionada com todos nós, que tem a ver com a saúde emocional, o bem-estar emocional, como lhe queiram chamar. Que eu penso que nunca é estudada. Aliás, nós estudamos o colesterol, ou melhor, não é estudada, não é nada correto eu dizê-lo, há vários profissionais de saúde a fazê-lo, mas ela nunca é tida em consideração nestes estudos que tomam decisões. Estudamos o colesterol, os triglicéridos, mas ninguém estuda o que é o sofrimento no trabalho e o impacto que isso tem na saúde das pessoas. Ou melhor, há estudos, nós sabemos que há estudos, nomeadamente
na Inglaterra importantes que mostram isso. Mas a falta de conforto, eu diria que isto não é uma questão secundária. Falar com o doente 15 minutos antes da anestesia sobre a vida dele pode mudar a forma como ele reage à anestesia. Não sabemos. E estas questões devem ser equacionadas não só pela dimensão humana que têm, mas também pela dimensão que têm nos cuidados de saúde. Eu penso que muitas vezes nos hospitais, e os hospitais privados também oferecem isso, não é só a hotelaria. E eu devo dizer que eu, cada vez que recebo um cheque de alguma coisa, cheque de cirurgia, mando tudo para trás, porque eu sou uma frequentadora de serviço nacional de saúde. Mas os hospitais privados, muitas vezes, o que têm é alguém que vem falar, um auxiliar, um secretário, que fala, que pergunta se está bem, que diz aqui sente-se, que há um conforto humano. Não há aquela coisa fria, que não tem só a ver com a qualidade, a atenção humana. Claro, podem dizer, e com razão, que eu acho que têm razão, que nos hospitais privados há muito mais auxiliares, secretários, etc., porque é mais barato do que médicos. E que isso também não garante nenhuma prestação de qualidade de saúde, de cuidados de saúde com qualidade. Mas eu acho que esta dimensão também tem que ser introduzida nos hospitais públicos. Nós temos que ter acesso a uma dimensão humana. E muitas vezes as pessoas pensam que os médicos são brutos, não lhes deram atenção, etc., porque também não sabem o que é que está por trás, de quantas horas é que fez aquele médico, em que condições é que ele trabalhou, etc. Mas que esta dimensão humana ela não deve ser secundarizada na prestação dos cuidados de saúde, eu acho que não deve. E passo para a questão dos reformados. Eu subscrevo inteiramente a posição do Dr. Ricardo, que o problema não é ser velho, o problema é ser velho e pobre. Eu vivi na Holanda e ainda tenho lá um projeto a decorrer no meu instituto e nunca mais me esqueço que no primeiro dia que eu fui, a minha estação de comboio ficava a 1,5 km do meu instituto a pé. E o diretor perguntou-me, queres boleia? Eu disse, quero. O meu diretor tinha 70 anos. Aliás, já era o segundo diretor reformado, mas por cima quero. E quando eu cheguei cá fora, ele estava na sua bicicleta para me dar boleia na parte de trás. Um homem absolutamente saudável, que pratica exercício todos os dias, que tem uma vida confortável e que tem 70 anos e está melhor do que algumas pessoas que nós temos com 30 ou 40. Portanto, o problema de envelhecer não é um problema de envelhecer. É um problema de envelhecer pobre, é um problema de envelhecer sozinho, é um problema de envelhecer sem vida social. E aí os determinantes sociais da saúde são absolutamente determinantes. Um estudo lá publicado há 2 ou 3 anos dizia que uma parte dos idosos não ia ao centro de saúde porque não tinha dinheiro para o transporte. Não é que não tem dinheiro para o medicamento, não tem dinheiro para o transporte. Portanto, nós estamos aqui. E a questão dos reformados, ela não é só uma questão humanista ou piedosa. Nós estamos a devolver o que eles contribuíram para a sociedade. Nós somos uma sociedade que vive num sistema de contribuição, de solidariedade intergeracional. Portanto, nós só estamos a devolver o que já nos deram. A menos que queiramos todos voltar a uma situação semelhante ao século XIX, em que ninguém cuidava dos reformados. Mas as crianças começavam a trabalhar com 6 anos. Porque a solidariedade intergeracional pressupõe isto, não é? Ninguém cuidava dos reformados. Aliás, as pessoas não chegavam a reformados, continuavam a trabalhar eternamente. Ninguém cuidava dos idosos, não é? As pessoas trabalhavam eternamente. Mas, da mesma maneira que não havia excedente para cuidar de idosos, também não havia excedente para cuidar de crianças, nem havia excedente para cuidar de doentes. Se é essa brutalidade de sociedade, sem solidariedade intergeracional que nós queremos, nós podemos voltar a ela. Então nós vamos ter os nossos pais a dizer assim, não te pago os estudos. Tu não me pagas a velhice? Então eu não te pago os estudos. Porque alguém vai ter que escolher como é que nós vivemos, não é? Se todos a contribuir, se um contra um. Se um contra um, então o que os nossos pais vão fazer quando nós nascemos é começar a juntar dinheiro para a velhice dele, em vez de pagar os nossos estudos. Naturalmente, não é? Portanto, estas questões têm que ser equacionadas do ponto de vista da racionalidade da nossa relação social intergeracional e não como mera piedade para aqueles que são mais velhos, porque não é disso que se trata, é muito mais importante do que isso. A questão da mercantilização, deixem-me só terminar, também tem a ver com outra questão que me parece muito importante, que é o seguinte. Nós, quando prevenimos a saúde, por exemplo, se uma enfermeira vai à casa de quem acabou de ter bebês, nós obviamente não sabemos amamentar. Nenhuma mulher, todas as mulheres aqui podem dizer que não nasce connosco saber amamentar. Ninguém sabe, nós não sabemos amamentar. Desde logo que nós somos humanos e, portanto, a nossa aprendizagem é cultural, não é como nos outros animais, instintiva. Isto cria imensos problemas. Nós temos dados, aliás,
graves de desistência da amamentação. Todas nós mulheres que amamentamos sabemos porquê. A amamentação dos primeiros 2 meses é um verdadeiro martírio. Ora, ela não pode ser um verdadeiro martírio naturalmente, ela é um verdadeiro martírio porque nós cometemos erros e não sabemos o que fazer. Há países que chegaram à conclusão que compensa pagar uma enfermeira, uma vez que nós já não vivemos em sociedades agrárias com as tias e com as avós a nos ensinar o que é que devemos fazer, compensa pagar uma enfermeira que vai ensinar as mulheres a amamentar. Isto poupa dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde, porque as crianças mais amamentadas têm menos doenças, etc, etc, as mães têm menos problemas, tudo corre melhor, sobretudo o bem-estar das pessoas corre melhor. Só que se nós pagamos, deixem-me dizer isto com muita dureza, se nós pagamos a uma enfermeira para ensinar uma grávida a amamentar, uma mãe, uma recente mãe, uma mãe a amamentar, nós estamos a pagar salário. Se nós estamos a dar um antibiótico a uma criança que apanhou uma bronquiolite, nós estamos a dar lucro ao vender medicamentos. Portanto, a questão, aqui eu não sou contra os medicamentos, como é óbvio, os antibióticos de extraordinária intenção, mas a questão é que o Serviço Nacional de Saúde está virado para o lucro, ele está virado não para a prestação, para a força de trabalho, para a remuneração de médicos, enfermeiros e prestadores de cuidados de saúde, mas ele está virado para aquilo que, ou seja, a verdade é que a doença e a doença de fim de linha dá mais lucro do que a prevenção ou do que o tratamento atempado ou do que... Porquê? Porque não significa pagamento de salários, é aquilo que vocês sistematicamente ouvem na televisão, das pessoas escandalizadas que o Serviço Nacional de Saúde gasta X% em recursos humanos. Mas onde é que no Serviço Nacional de Saúde havia de gastar dinheiro? Se não em recursos humanos. Quer dizer, é uma questão completamente... O que é estranho é quanto é que o Serviço Nacional de Saúde gasta, é no resto, não é em recursos humanos. Porque em recursos humanos a saúde, antes de mais nada, é isso, são recursos humanos. Parece-me importante salientar esta questão. Eu queria terminar dizendo o seguinte: eu sou contra qualquer contaminação entre os setores. Acho que o que é público, o que é privado, mas eu sou uma defensora de que isto deve ser levado ao final da linha. Médicos formados no serviço público devem trabalhar no público, ou então devolvem o dinheiro do custo que tiveram para o público e vão trabalhar para o privado. Porque a verdade, a consequência daquilo que eu estou a dizer é óbvia, não existiria serviço privado em Portugal, porque nenhum privado está disposto a sustentar as universidades públicas, os hospitais públicos onde são formados os médicos. E, aliás, se a própria ANSI não existisse, eu tenho dúvidas que com esses 30% já compensasse, porque não são só os 30%, depois veio o cheque, a consulta, o cheque cirurgia, o cheque isto, a subcontratação, no fundo é disso que nós estamos a falar. Portanto, os serviços privados podem existir, mas eles não podem existir utilizando qualquer tipo de recurso público. Porque senão nós verdadeiramente... É disso que se trata, de facto. Porque senão nós não temos recursos suficientes para financiar estes dois serviços. E aquilo que nós temos assistido nos últimos anos é a erosão do serviço público para o serviço privado, com consequências que em breve vão ser visíveis no setor privado. Eu dou aulas no Brasil com alguma frequência e no Brasil há 1 ou 2 hospitais privados de topo, o resto é um martírio. Porquê? Porque a desnatação, a destruição do serviço público levou consequentemente à destruição do serviço privado. Porque começou-se com 10 horas de espera no serviço público, 15 horas de espera no serviço público, depois os médicos do serviço público migram para o privado, os salários no público baixam, consequentemente os salários no privado baixam, a qualidade de serviços no público baixa, a do privado vai baixando também, porque ela é feita em referência ao público até que se acaba com 10 horas no serviço privado, com a diferença de que aí pagou-se 2 vezes, pagou-se em impostos e pagou-se em seguro. No primeiro só se pagou em impostos. Portanto, eu penso que esta questão da relação entre o serviço público e o serviço privado, ela é muito grave e em breve prazo nós vamos ter, se mantivermos este caminho, não só um mau serviço público, como um mau serviço privado. Os dois, porque um vai levar ao arrastamento do outro e vai sobrar a hotelaria, o brilho, o brilho de quando se entra, mas aquilo que é verdadeiramente caro, que são décadas e décadas de investimento de infraestruturas de formação e de conhecimento, não está lá. É muito mais barato fazer uma entrada magnífica de um hospital do que
financiar durante décadas um serviço de saúde, claro. Muito obrigada pela atenção.